Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da FUVEST. Diz a questão que um gavião avistou abaixo dele um mel e, para apanhá-lo, passa a voar verticalmente e consegue agarrá-lo. Imediatamente antes que o gavião agarrasse, a velocidade dele é de 80 km por hora, dado por aquele vetor ali na vertical. A massa do gavião é 300 gramas, a massa do mel é 100 gramas, e o mel voava na direção vertical, com uma velocidade de 24 km por hora na direção horizontal. Ele quer saber o seguinte: logo após a caça, o vetor velocidade do gavião que voa segurando o mel, então a velocidade dada pela figura lá, U, forma um ângulo alfa com o plano. Ele quer saber quanto vale a tangente do alfa. Como trata-se aqui de uma colisão, os corpos vão ficar grudados depois dessa colisão. Numa colisão, num aboramento, numa situação como essa, a quantidade de movimento se conserva. A variação da quantidade de movimento é zero. Então a gente tem que a quantidade de movimento imediatamente depois dessa colisão tem que ser igual à quantidade de movimento imediatamente antes dessa colisão. A quantidade de movimento imediatamente depois é a massa dos dois corpos, a massa do gavião mais a massa do mel juntos, que multiplica a velocidade deles, que é que ele chamou lá de U. Vou colocar lá a velocidade U. Então, isso vai ser igual à quantidade de movimento que tinha antes. A quantidade de movimento do gavião, massa do gavião vezes a velocidade do gavião, somado com a massa do mel, velocidade do mel. Aqui, do lado direito dessa equação, a gente tem uma soma de vetores. E do lado esquerdo, nós temos também um vetor U. Então, esse vetor U tem a mesma direção e mesmo sentido dessa soma de vetores aqui, ó. Se eu souber para onde aponta essa soma de vetores, fica fácil você descobrir para onde aponta também o U. O U está apontando para cá, significa que essa soma de vetores antes também tem que apontar para o mesmo lado. E quanto que vale a quantidade de movimento do gavião, que é vertical para baixo, é o produto mg/vg, e quanto vale a quantidade de movimento do mel, que é horizontal, e vale mm/vm. A soma desses dois vetores tem mesma direção e mesmo sentido do vetor U. Então, isso aqui é a quantidade de movimento imediatamente antes desse choque. Essa quantidade de movimento, representada aqui pelo vetor preto, tem a mesma direção e sentido do U, ou seja, faz o mesmo ângulo alfa ali com a horizontal. E a tangente desse ângulo alfa é a quantidade de movimento. A tangente do ângulo aqui é cateto oposto sobre cateto adjacente, então é o mg/vg em módulo, dividido pelo mm/vm em módulo. Então basta a gente descobrir esses valores que a gente calcula a tangente do ângulo. Então a tangente do ângulo que ele está querendo saber, a massa do gavião é de 300 gramas, a velocidade dele é de 80 km por hora, e do mel a massa é 100 gramas e a velocidade 24 km por hora. A gente simplifica aqui, ó, 3 zerinhos com 3 zerinhos, né? O 3 com o 24 vai dar 8, e 80 dividido por 8 que dá 10. Então a tangente do ângulo alfa vale 10. Como ele está querendo o valor dessa tangente, então a resposta é a alternativa D. Então, recapitulando, a quantidade de movimento depois tem que ser igual à quantidade de movimento antes. A quantidade de movimento antes é a soma das quantidades de movimento de cada uma das grandezas envolvidas, do gavião e do mel, que deu esse vetor aqui na diagonal, que faz um ângulo alfa, que é exatamente o mesmo ângulo alfa da quantidade de movimento depois. Então, a tangente desse ângulo é facilmente obtida. Ok, jovens? Está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.